Bem-vindos a mais uma videoaula do Centro Universitário Univangélica de Anápolis, realizados pelos cursos de Bacharelados em Computação. Meu nome é Caio, integrante da equipe de Banco de Dados da Fábrica de Tecnologia String, e o tema deste vídeo é Criação do Banco de Dados. Vamos começar mostrando como criar o banco e as tabelas dentro dele. Com isso, entenderemos como é feito o modelo físico do banco e como as ligações das entidades são feitas. Em seguida, você irá aprender como inserir, projetar e filtrar dados na aula de consulta de banco de dados. Para isso, a gente vai usar esse modelo conceitual que foi feito na aula anterior. Então, para a gente começar a nossa criação do banco, a gente vai usar a ideia do Visual Studio Code com a integração do Postgres, que vai ser usada pelo terminal. Se a gente usar o comando psql aqui, Postgres, o que esse aqui vai fazer? PSQL vai conectar no nosso banco e Postgres é a database que a gente vai conectar primeiro. Esse aqui já vem padrão no nosso banco. Com isso, ele vai pedir nossa senha, a gente coloca a senha e conectou ao banco. Então, o que a gente tem que fazer primeiro para fazer o banco? A gente vai usar a query de criação do banco, que é create database e o nome do nosso banco vai ser estudos. E para que serve esse ponto e vírgula no final? Toda vez que a gente faz uma query, a gente tem que delimitar ela, e esse ponto final aqui no ponto e vírgula vai servir para isso. Depois que ele executar isso aqui tudo, esse aqui vai dizer acabou o nosso comando. Se a gente copiar só essa primeira parte e colar aqui, ele vai fazer, mas ele não termina, tá vendo? Nunca cria. Se a gente colocar o ponto e vírgula, assim que ele terminar de criar, ele vai fazer aqui, ó, tá carregando. Aí, ó, assim que ela criou, ele deu o output aqui falando create database, que deu certo, não deu nenhum erro. Aí, como a gente sabe que a gente criou a database, tem um comandinho chamado /l. O que esse Ctrl/L faz? Se a gente colocar lá aqui, vai mostrar todas as bancos que a gente tem. Esse Postgres Template 0 e Template 1 são padrões do Postgres, assim que você baixa ele já tem eles. E também tem o nosso banco aqui, que foi criado por mim. Então, como que a gente faz a conexão nesse banco? Tem outro comando aqui que chama /c, /connect, Ctrl/. E a gente tem que especificar qual que é o nosso banco, que é Ctrl/Studios. Se a gente copiar e colar aqui, ele fala aqui, ó, você agora está conectado na database Estudos com o usuário Caio, certo? Após a gente conectar na database, a gente vai ter que começar a fazer nossas tabelas. A primeira tabela que vai ser feita é a Cinema. Nela a gente tem 3 atributos, sendo um deles a chave primária, que é o ID. Tem o nome e o endereço. Vamos começar a fazer ela aqui. Para a criação de uma tabela, a gente tem o seguinte comando. Tem o create table e o nome da tabela, que vai ser cinema. Após isso, a gente vai colocar o nosso ID. A gente vai colocar o ID. A gente vai especificar o que é. Essa serial aqui, ela funciona como? Toda vez que eu adicionar um dado no banco, ela vai adicionar um. Por exemplo, o primeiro dado que eu adicionar vai ser 1, depois que eu adicionar outro vai ser 2, 3, 4, 5, 6 e por diante. Sempre que eu adicionar um novo dado, ela vai aumentar um número. Automaticamente, não vou precisar especificar qual que é o número. E também, como a gente especificou, ela é a nossa primary key. O que é a primary key? Esse ID aqui vai ser um valor único de cada registro aqui. Cada registro que tiver aqui vai ser tem um registro único, que vai ser o nosso ID. Então, o que significa? Que em todas as tabelas vai ter um valor que vai ser único para cada uma delas, não vai ter nenhuma repetida, certo? E para a gente terminar esse aqui, a gente termina com a vírgula e a gente começa o próximo. O próximo é o que? A próxima aqui vai ser o nome, certo? A gente coloca o nome aqui, nome, e ele vai ser um varchar de 80. O que significa varchar? Esse varchar aqui ele significa que vai aceitar valores alfanuméricos, tanto letras do alfabeto quanto números. E esse 80 delimita qual que é o tamanho desse varchar, que no máximo vão ser 80 caracteres. E também a gente vai colocar ele como not null. O que significa not null? Que esse valor nunca pode ser nulo, sempre vai ter que ter um valor. Porque todo cinema tem um nome, não tem nenhum sem nome, então ele não pode ser nulo. O próximo vai ser o endereço, e também vai ser um varchar de 80, e também não vai ser nulo. A gente vai perceber a diferença aqui, que nesse último aqui a gente não coloca vírgula.
E não pode esquecer de terminar com um ponto e vírgula aqui no final. Certo? Se a gente copiar isso aqui e colar aqui, ele deu um create table, certo? Significa que nossa tabela foi criada com sucesso. Como que eu vou confirmar isso? A gente tem outro comando aqui que se chama /dt. O que esse comando faz? Ele lista nossas tabelas do banco atual. Se a gente usar ele aqui, a gente vai ter o esquema, o nome, que vai ser cinemas, o tipo é uma tabela e quem criou ela, que fui eu, Caio. Certo? Após isso, a gente vai fazer a nossa próxima tabela, que vai ser create table filmes. O que tem na nossa tabela aqui de filmes? A gente tem o ID, a gente tem a duração e a gente tem o nome. Então, vamos criar ela aqui. Primeiro de todos o ID, que também vai ser um serial para adicionar automaticamente. O segundo vai ser o nome do nosso filme, que também não pode ser nulo. E por último, a duração do nosso filme. Certo? E não pode esquecer do ponto e vírgula no final. Aqui você pode reparar que a duração ela usa o timing. O que esse timing faz? Ele aceita horas, segundos, minutos. A gente pode usar o varchar, pode, mas que é um próprio data type para essa duração. Se a gente copiar ela aqui e colar aqui, vai dar como confirmado também. E para a gente verificar, a gente também tem o comando /dt. A gente pode confirmar aqui que agora tem duas tabelas. Tem a cinemas e a filmes. E a próxima tabela que a gente vai criar vai ser as categorias. O que tem nessas categorias? Também tem um ID, que também é uma serial, e também é uma primary key. Esse ID aqui ele é padrão em todas as tabelas, só em algumas que vai ser um pouco diferente, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, o que mais tem na nossa tabela de categorias? Nas categorias a gente tem o ID e o nome. Então, a gente só vai adicionar mais o nome aqui agora. Que também vai ser um varchar, só que agora eu vou colocar 20, porque a categoria, como ela é menor, eu vou usar um varchar de 20. E também ela não pode ser nula. Só que uma coisa diferente que vai ser aqui é que o nome da categoria, como a gente não quer que ela repita, por exemplo, eu não quero adicionar 2 ações, 3 ações, 4 ações. Eu quero que tenha só uma que vai servir para qualquer filme que eu tiver. Por exemplo, eu tenho 2 filmes com ações, com a categoria de ação. Eu não quero que os dois criem uma nova categoria. Então ela vai ser única para não ter nenhuma repetida. Certo? A gente vem cá, copia, cola no nosso banco e deu um create table aqui falando que deu tudo certo, não deu nenhum erro. E para confirmar, novamente a gente usa o Ctrl/dt. E a gente pode ver tem 3 tabelas: categorias, cinemas e filmes. Agora, como que eu vou ligar essas tabelas? A gente pode ver aqui pelo banco que tem uma tabela que liga ela, que são essa, e pode vir aqui, é uma entidade associativa. O que ela faz? Ela liga duas tabelas, porque são 2 valores n para n. Então, por exemplo, um cinema pode ter pode ter um ou mais filmes, e um filme pode estar em um ou mais cinemas, certo? Outra coisa, uma categoria pode ter mais de um filme, e um filme pode ter mais de uma categoria. Então a gente usa essa entidade associativa para ligar esses dois, que ela vai ter apenas os 2 IDs do filme e do cinema. Então, como a gente cria essa categoria? Para a gente criar, ela também é uma tabela. Então a gente vem aqui, create table cinemas underline filmes, que vai ser a ligação entre os dois. A gente coloca o ID, que vai ser o primeiro do cinema. Esse aqui é uma convenção de colocar underline tipo, em ID de outras tabelas. Que vai ser uma referenciação do foreign key que a gente vai fazer daqui a pouco. Que vai ser um valor inteiro. Por que é um valor inteiro? Porque essa serial aqui ela é um valor inteiro e a gente vai referenciar ela. A gente continua aqui, o outro ID vai ser o filmes. Mas se você vai e pergunta, onde é que está a minha primary key? Se a gente vir aqui no modelo, são 2
que são chaves primárias. Então, o que acontece aqui? Quando tem duas chaves primárias numa mesma tabela, a gente utiliza a chave composta. Como é que essa chave composta é feita? A gente escreve primary key, abre parênteses e coloca as duas chaves que a gente vai usar, que vai ser o ID underline cinemas e o ID underline filmes. Se a gente criar nossa tabela aqui, vai dar um create table e vai dar tudo certo. Agora, como que eu vou ligar esse ID cinemas com esse ID do meu cinema? A gente vai usar o alter table, que é outro exemplo de keyword do nosso SQL. Vamos fazer ela aqui. O alter table, né? De cinemas, filmes, que vai ser dessa tabela. A gente vai adicionar uma regra de uma foreign key. Aqui a gente coloca o nome da nossa regra, que vai ser FK cinemas underline filmes. E embaixo a gente coloca aqui, que é a nossa regra. Esse aqui a gente só adicionou a regra e o nome dela. E aí aqui embaixo a gente vai falar qual que é a regra, que vai ser uma foreign key. O que a gente coloca dentro desse foreign key? A gente vai colocar o ID underline cinemas, que vai ser esse aqui. E a gente vai referenciar ele em a outra tabela cinemas ID. Com isso a gente fez a nossa constraint do alter table. Após fazer isso, a gente criou a nossa tabela e aqui a gente adicionou uma regra nela. Então vamos adicionar essa regra aqui. Se a gente copiar e colar aqui, ele vai alterar a nossa tabela e não vai dar nenhum erro. Só que faltou o outro. O que eu faço com esse underline ID underline filmes? A gente novamente vai fazer outro alter table cinemas underline filmes, que vai mudar essa tabela, e a gente vai colocar um add constraint FK filmes underline cinemas. Se a gente reparar aqui, a primeira a gente usou FK underline cinemas filmes. A segunda, como a gente vai fazer na outra ID, a gente coloca o filmes primeiro, filmes underline cinemas. Aqui a gente novamente coloca foreign key, o ID underline filmes, como foi o primeiro aqui, sempre tipo o primeiro que for utilizado aqui você coloca aqui. Se colocar outro não vai dar nenhum erro, isso aqui é mais uma convenção para deixar o código mais organizado. A gente vai referenciar ele, a nossa tabela filmes ID. Se a gente copiar aqui e colar aqui, a gente vai alterar a nossa tabela, não deu nenhum erro, e a gente conseguiu fazer nossas duas foreign keys, que vai ligar esse ID underline filmes a esse ID do filmes, da tabela filmes, e esse ID underline cinemas que vai ligar a nossa tabela cinemas. E como é que eu vou ver se essa tabela foi criada certinha? Da mesma forma, aí Ctrl/DT, certo? A gente dá Ctrl/DT e todas as tabelas estão normalmente aqui. Agora faltou a última tabela, que a gente vai criar a filmes underline categorias, que vai ser essa tabela aqui, que ela tem um underline, ID underline filme e ID underline categoria. Então como é que a gente faz? A gente abre aqui, ID underline filmes, também é um inteiro, ID underline categorias, também é um inteiro. Da mesma forma a gente vai fazer uma primary key composta, que vai ter os dois valores. E nunca se esquecer de colocar o ponto e vírgula aqui. Se a gente pegar esse aqui, colar sem o ponto e vírgula, a gente vai ficar num loop infinito, até a gente colocar o nosso ponto e vírgula. Depois que colocou o delimitador, que é o ponto e vírgula, ele vai criar a nossa tabela. Só que a gente tem os outros dois alter tables, que são a mesma coisa. Alter table filmes underline categorias. A gente adiciona constraint FK underline filmes cinemas. Desculpa, é que tem um erro aqui. Vou consertar isso aqui. A gente vai pegar esse aqui, ó. Esses dois aqui. Colar aqui. Só que esse aqui é categorias. Certo? A gente dá o Enter. Se a gente der o Enter aqui, a gente pode pegar o resto aqui. E colar aqui. Sem nenhum problema. E alterar a nossa tabela.
Da mesma forma a gente faz o próximo. Daqui a pouco eu já mudo aquilo ali para não ter nenhum erro. A gente vai colocar filmes underline categorias. Adicionar uma nova constraint. Que vai ser agora categorias underline filmes. E vai ter um foreign key do ID underline categorias. Referenciando a nossa categorias ID. Novamente aqui. Primeiro a gente escolhe a nossa tabela que quer modificar. A segunda a gente coloca o nome da nossa regra. Terceira foreign key a gente vai definir qual que é desses dois aqui da nossa tabela definida. E o último a gente vai referenciar ela, categorias ID, certo? Se a gente copiar isso aqui e colar aqui, ele vai alterar a nossa tabela também, sem nenhum problema. E para confirmar isso aqui, a gente também usa o /dt, certo? Vou testar aqui. E agora a gente tem as nossas 5 tabelas. Categorias, cinemas, underline filmes, filmes, underline categorias. E agora, como que eu adiciono um dado nessas categorias? Para isso, a gente tem outra query que se chama insert into. Esse insert into, como é que ele funciona? A gente tá insert into. Mas aqui eu tenho qual tabela que eu quero inserir. Vou inserir na primeira cinemas. Então a gente coloca insert into cinemas, o nosso valor que a gente vai querer, né, colocar. Aqui no cinemas, no caso, a gente não quer colocar o ID. Então a gente vai pegar aqui o nome e endereço. Nome, vírgula, endereço. Certo? E depois disso, a gente vai colocar os valores que a gente quer inserir. Que vão ser, no caso aqui, primeiro tem que ser na mesma ordem aqui. Então vai ser entre aspas simples. Vai ser, o nome vai ser colocar Cine Prime. E o endereço vai ser na universidade. Só que não pode esquecer de colocar entre aspas simples. Certo? E no final a gente fecha com o nosso ponto e vírgula. A gente vai inserir isso aqui. A gente vai inserir aqui. E ele inseriu aqui o nosso valor. E como que eu sei que inseriu? A gente tem um comandinho que a gente vai aprender na próxima aula. Mas pra gente testar aqui já é o select all from cinemas. Eu vou utilizar ele aqui, mas ele vai ser melhor explicar na próxima aula. Então se a gente copiar aqui, a gente tem o nosso nome e o nosso endereço. Então vamos inserir nas outras tabelas. A gente tem mais tabelas como a nossa tabela filmes, que tem o nome e a duração do filme. Então vamos colocar aqui. Insert into filmes, né? O que a gente colocar nele? Nome, vírgula, duração. Se a gente reparar aqui, eu esqueci de falar, mas sempre que a gente vai criar aqui, tem que ser um nome sem caractere especial. Então não pode ter acento, não pode ter vírgula, não pode ter nada desse gênero. Então a gente vai dar um insert into. E novamente a gente embaixo vai colocar o values. E aqui a gente vai colocar os nossos valores que a gente quer inserir. O nome do nosso filme vai ser Star Wars, não sei, Star Wars. Entre aspas simples, não pode esquecer disso. Perdão. E a duração do filme vai ser, tem que ser in time. Então a gente vai colocar 1 hora, 20 minutos e 2 segundos. Certo? Não pode esquecer de colocar as aspas simples, certo? E o ponto vírgula no final. A gente dá um insert into aqui. Ele inseriu um valor. E se a gente verificar com o select from filmes, ele vai mostrar que nós temos o Cine Prime. Falando do filmes. Ele vai mostrar que o nosso
nome do filme e a duração do filme. Então, a próxima tabela que a gente tem é a tabela categorias. A gente vai dar um insert into categorias. O que tem na nossa categoria? Tem apenas o nome. E para a gente fazer esse aqui, a gente vai novamente colocar o values e colocar o nosso valor aqui, que vai ser o nosso nome. Qual que é o nome? Vamos colocar action para inglês, para não ter que usar o acento. No caso eu vou colocar cão mesmo. Ação. Aqui a gente pode usar isso aqui. Onde a gente não pode usar acento é só no nome das variáveis. Aqui a gente pode usar tranquilo. A gente insere aqui. Faltou um aspa aqui. Ele vai dar um erro aqui agora, porque eu esqueci a aspa. Caso ele saiu do nosso banco. Aqui agora ele inseriu o nosso banco. E para a gente testar novamente, a gente pega o select, só que agora em categorias. A gente copia, cola, a gente vai ver que agora tem a nossa categoria ação. Agora, o que tem mais para a gente fazer? A gente criou nossas tabelas de ligação, mas a gente não está ligando nada. Então, como que a gente insere um valor ligando o outro? É muito simples. Como todos os valores que eu criei apenas um, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um insert into o nome da nossa tabela, que vai ser a primeira aqui, cinema underline filmes. O valor que a gente quer inserir, que vai ser 2 primary keys. Aqui tem de outra forma da gente criar, que como a gente vai inserir nas duas, a gente pode simplesmente vir aqui para baixo e já escrever o values. Se a gente inserir o values, o primeiro vai ser 1 e o segundo também vai ser 1. O que está fazendo aqui? Cinema underline filmes vai estar ligando esse cinema aqui, o Cine Prime, ao nosso filme Star Wars. A gente criar aqui o insert e colar aqui, ele inseriu sem nenhum problema, e para a gente verificar isso, a gente novamente vai inserir um select from, só que agora na tabela cinema underline filmes. A gente copia, cola, e aqui tem os nossos dois valores, 1/1. Novamente aqui no outro, insert into, agora só que na tabela filmes underline categorias. E vai ser os valores, values, também 1 e 1. O que a gente está fazendo nessa outra tabela aqui? A gente está pegando aqui o filmes categorias. O filme Star Wars, ele é um filme de ação. Então a gente está ligando os dois aqui. Certo? E para a gente fazer essa ligação, a gente dá um select. E os dois também estão ligados. E como que eu faço para ligar essa categoria? Por exemplo, eu quero fazer uma query de select para puxar meu filme e minha categoria. Então isso a gente vai aprender na próxima aula. E com isso a gente encerra a videoaula de hoje. Não se esqueça de revisar o que foi passado até o momento e não perca a próxima videoaula, que será sobre consulta no banco de dados. Agradeço pela sua atenção e nos vemos na próxima videoaula. Até mais!